Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você já deve ter usado o MOSFET como chave acionado por um microcontrolador, tipo Arduino, mas tenho certeza que você já deve ter pensado, será que precisa mesmo daquela resistência em série com o gate do MOSFET? É sobre isso que nós vamos falar nesse tutorial. Vamos lá? A resposta é que você está usando como uma chave simples para ligar e desligar uma carga só de vez em quando, então nem precisa mesmo. Mas é bom usar. O motivo não é proteger o MOSFET, e sim proteger o seu microcontrolador. Isso não parece lógico? Então veja a seguir o porquê disso. Para entender o porquê de usar uma resistência em série com o gate, você tem que lembrar que o MOSFET, olhando pelo gate e o source, se comporta como um capacitor. Um capacitor de baixo valor, é claro, mas um capacitor. E todo mundo sabe que um capacitor descarregado é equivalente a um curto-circuito. Então imagine que ao acionar o gate do MOSFET, o microcontrolador vai enxergar um curto-circuito. E curto-circuito é a maior causa de fogo no parquinho que tem por aí. Por isso é usada a resistência em série com o gate, para evitar esse curto-circuito ao ligar o capacitor do gate. Depois de carregado, o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, nem precisava resistência de gate, mas não dá para tirar e colocar toda hora essa resistência. Então, deixe ela ali, prontinha para controlar a corrente ao ligar o capacitor do gate, para não deixar pegar fogo no parquinho. Não sabe qual valor a colocar? Então coloque o valor padrão, a resistência de 1K. Mas às vezes o pessoal coloca uma resistência entre o gate e o terra. Para que serve? A resistência entre o gate e o terra é chamada de pull down, ou down porque vai para o potencial baixo, o terra. Essa resistência serve para descarregar o capacitor do MOSFET quando ele é desligado. Sim, ao desligar o MOSFET, se a saída do microcontrolador for aterrada, teremos nova condição de curto-circuito e a corrente de descarga do capacitor poderá perturbar a saída do microcontrolador. Agora dificilmente vai queimar, porque o capacitor do gate é de baixo valor e tem pouca energia armazenada. A resistência de pull-down vai dividir a corrente de descarga do capacitor, aliviando a corrente da saída do microcontrolador e apressando a descarga do capacitor do gate, deixando a descarga mais rápida. Mas a resistência de pull-down tem outra aplicação. A resistência de pull-down vai garantir que o capacitor do gate se descarregue completamente, mesmo se o microcontrolador desligar a saída, tirando o potencial positivo e não aterrando a saída. Esse estado em que a saída não está nem ligada nem desligada é chamada de terceiro estado lógico, ou Logic True State. Aí a resistência de pull-down cumpre o seu papel e descarrega o capacitor do gate do MOSFET. Então é sempre bom colocar a resistência de pull-down. O valor deve ficar ao redor de 10 kΩ. Dá para calcular o valor da resistência em série com o gate do MOSFET? Sim, dá. Como a função da resistência é limitar a corrente máxima na saída do microcontrolador, então é só calcular essa resistência para o pior caso, quando o capacitor do gate está descarregado e está aterrando a saída do microcontrolador. Aí é só aplicar a lei de Ohm simples. A resistência vai ser igual à tensão de saída do seu microcontrolador dividido pela corrente máxima permitida na saída desse microcontrolador. Por exemplo, para um Arduino com corrente de saída máxima de 40 mA e tensão de 5 V, o valor da resistência será igual a 5 V dividido por 40 mA. Isso dá 125 Ohm. Não podia ser mais simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Claro que esse é o menor valor seguro. Valores maiores deixam o circuito de saída mais confortável ainda. Um valor típico para ser usado com os circuitos alimentados com 5 V, como os microcontroladores, é uma resistência série de 220 Ohm. Existe um aspecto importante ao ligar a resistência série de valor ao redor de 125 Ohm. Esse já pode ser considerado um valor bem alto. Um valor alto compromete o tempo de carga do capacitor do gate, então essa configuração só é prática para baixas frequências de acionamento, somente aqueles circuitos de liga e desliga simples. Se você quiser fazer um PWM, essa já não vai ser uma boa opção.
Mesmo em altas frequências de acionamento, é aconselhável usar uma resistência em série com gate. Nesse caso, o objetivo é parar as oscilações naturais do MOSFET. Essas oscilações causam ruídos e podem esquentar além da conta do MOSFET. Essa é uma das principais causas de falhas no MOSFET em circuitos de inversores e similares. Nesse caso, a resistência em série com gate forma, junto com as capacitâncias do MOSFET, um polo dominante que tende a amortecer as oscilações. Então, é comum o uso de uma resistência série de baixo valor, ao redor de 10 ohm, em circuitos de frequências mais altas, como inversores, conversores e até amplificadores. A resistência montada com esse objetivo tem um nome especial, é chamada de gate stopper, e a sua função é evitar oscilações. Mas se tiver a resistência de pull-down, onde ligar a resistência série do gate? De ligar a resistência série antes da resistência de pull-down, tem que ter cuidado, porque as duas resistências vão formar um divisor de tensão. E se a resistência série for muito maior do que a resistência de pull-down, então a tensão que vai sobrar para o gate pode não ser suficiente para ligar o MOSFET. Só lembrando que a tensão de threshold dos MOSFETs normais ficam entre 4 volts e 6 volts. E para ligar bem ligadinho o MOSFET, o melhor é aplicar uma tensão de gate igual ao dobro ou maior ainda do que a tensão de threshold, que é a tensão mínima para o acionamento do MOSFET. Veja no exemplo da figura. Aqui os 5 volts do microcontrolador vai aparecer como 4,8 volts no gate, diminuindo um pouco. É sempre bom conferir e fazer a resistência série bem menor do que a resistência de pull-down. A resistência de pull-down antes da resistência série é a melhor opção. Nessa configuração, a tensão de gate fica garantida. Só depende da resistência série e não compromete a descarga do capacitor, desde que a resistência série de gate seja muito menor do que a resistência de pull-down. Você viu neste tutorial por que usar a resistência série com o gate do MOSFET em circuitos com microcontroladores. E mais, viu como calcular o seu valor e como ligar se tiver a resistência de pull-down. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!